Vamos a hoje sobre ensinamento, capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 1 a 5, que diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Vamos meditar um pouquinho, e eu quero colocar assim um subtema: caminhos inevitáveis. Amém? Quem pode evitar cair no mesmo erro em que outras pessoas já caíram? Como alguém disse, se fulano errou agindo daquela maneira, não precisa errar. A lógica é correta, porém às vezes a realidade é outra. Quantos já leram e até pregaram sobre a mentira de Abraão e acabaram mentindo também? Muitos censuraram o pecado que Davi fez na Bíblia e caíram no mesmo poço. A verdade é que todos nós estamos sujeitos a escorregar na mesma casca de banana que o nosso irmão deslizou. Nessa mensagem, vamos estudar sobre certos caminhos pelos quais precisamos enveredar, mesmo quando se vive sobre a graça de Deus. Amém? Aleluia. Um certo pastor disse uma vez que podemos evitar os erros dos outros. O problema é que não conseguimos evitar os nossos próprios. E sabemos que os erros dos outros são bem parecidos com os nossos. Não podemos nos enganar, amados. Há riscos, há perigos, há surpresa diante daquilo que não podemos evitar. E temos que ir em frente, acreditando que alguém maior, que conhece toda essa estrada da nossa vida, vai nos dirigir. O texto que Jesus tinha aqui pela frente era um caminho muito perigoso. Primeiro, era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era geográfica. Aquele não era o único caminho que Jesus tinha pela frente. Ele poderia passar pela região de Pérea. Não havia necessidade de correr risco de assaltos e de violência, atravessando uma região perigosa como a de Samaria naquela época. Os ladrões infestavam as estradas de Samaria para assaltar os judeus que subiam então até Jerusalém. No entanto, ele mesmo decidiu atravessar Samaria. Certamente essa necessidade era de um caráter espiritual. Um trabalho o aguardava em Samaria. E mesmo sobre ameaças e perigo, ele não se desviou. Lembre-se do seguinte: há caminhos que não são inevitáveis. Por mais que você deseje e se esforce e lute, você terá de passar por eles. Ou por orientação de Deus, como aconteceu com Jesus, ou por não ter controle sobre a própria situação. É importante saber que o caminho é aquele que determina a nossa segurança. Dificilmente pode-se afirmar hoje que determinado lugar é seguro, principalmente na época em que vivemos. Estamos expostos a todo tipo de perigo todo dia. Como o apóstolo Paulo descreveu, podemos afirmar: estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo de maus compatriotas, perigo de gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigo de falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 26. O que determina a nossa segurança é a presença do Senhor Jesus em nossa vida. É a certeza de que em toda e em qualquer situação Ele está ao nosso lado. Amém? Presta atenção, José não teve como escapar do caminho do sofrimento e da dor. Porém, José não estava caminhando sozinho. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, lá em Potifar. Mesmo na presença do Senhor, José acabou também numa prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Veja a resposta de José, lá no livro de Gênesis 45, 7 e 8. Deus colocou José naquele caminho. Às vezes a gente entra por caminhos e fala: meu Deus, por que o Senhor permitiu passar por isso? Mas são caminhos hoje que a gente não entende, mas que amanhã o nome do Senhor vai ser glorificado. Elias foi mandado por Deus para uma região onde faltava tudo. O próprio profeta mandou que ele se escondesse junto a uma torrente de águas. Logo em seguida, aquela corrente secou. Então Deus envia Elias para a casa de uma pessoa que vivia os últimos momentos de sua vida numa miséria e pobreza. No entanto, mesmo sendo esse caminho difícil, Elias nunca sentiu falta nem de água, nem de alimento.
Deus providenciou tudo quanto Elias precisava. Então, amado, volta a enfatizar para você. Não são situações que acontecem em nossa vida que determinam a segurança ou a felicidade. Há muita gente hoje caminhando por um deserto árido, difícil. Há muitas pessoas que entram por um caminho pavimentado de fracassos, derrotas e angústias. Muita gente está dando volta ao redor de si mesmo, sem saber a direção a tomar. Ouça, a sua atenção não deve ser centralizada no caminho, nas curvas e nos declives. Não se agarre às ingratidões sofridas, traições ou às decepções que surgem a cada passo. Conclusão: se Deus está levando você pelo caminho de Samaria, vá em frente. Ele o livrará das inquietações da vida, das vertigens dos abismos, das incertezas do caminho, das turbulências da viagem, das ansiedades e das dúvidas e do medo que podem pairar em teu coração. Com ele, tenha certeza, você atravessará Samaria com segurança. Jesus passou por Samaria e deixou ali uma pessoa transformada. O caminho por Samaria pode transformar sua vida e a vida de outras pessoas. Vá em frente, meu irmão. Não desanime, não desvie, não desista. Deus tem um propósito nesse caminho. E o resultado vai ser uma grande surpresa para você e para outros também. Aqui, Manhã com Deus, pastor Carlos Alberto. Deus os abençoe. Um bom dia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.